Oi, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Portugal por Elas. 4 mulheres, 4 histórias de vida absolutamente diferentes. Todas mudaram para Portugal em busca de algo em comum. Segurança, qualidade de vida, perspectiva de vida. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante. Muitas vezes, quando a gente muda de país, e principalmente na relação Brasil-Portugal, né? Ah, não, é fácil, poxa, é a mesma língua. Só que tem uma coisa, todos nós seremos imigrantes. Talvez a gente não tenha tanto essa sensação tão marcante como é quando, por exemplo, a gente muda do Brasil para a Alemanha, né? É outra língua, é um choque cultural imenso. Mas a gente vai conversar sobre ser imigrante em Portugal. Porque não é easy não, hein, gente? Não é fácil. Vamos lá, meninas, me falem uma coisa. Como é que é ser imigrante para vocês? Para mim, eu acho que eu levei numa boa. Eu acho que eu não tive essa dificuldade. A única coisa realmente que me deu um pouco de choque foi a questão do ritmo. Mas vamos nós pro ritmo. O ritmo, gente, é mais lento. Então, assim, mas tem uma coisa que muita gente fala, nós estamos muito mais na frente do que eles em termos de atendimento, de tecnologia. Realmente, eu acho que a gente, sem dúvida, a gente está mais. Mas em contrapartida, será que a gente quer, de novo, aquele ritmo tão acelerado? Que quando a gente também está muito na frente, parece que também tudo está sempre atropelado, né? As pessoas estão sempre 10 passos na frente e a gente está sempre naquele estresse constante, né? Então eu acho que também o fato da gente estar um pouquinho para trás aqui faz com que a vida se torne mais calma, mais doce. Mas você sabe que só o tema é como é ser imigrante, mas só pegando uma coisa que a Tati falou, que a Caterine falou, que é muito interessante. A gente tem a fantasia de querer ter o melhor dos mundos. A gente quer. Quando a gente está no Brasil, a gente fala assim, não, eu quero uma vida mais calma. Mas você quer uma vida calma só no mundo da fantasia, porque você quer ligar para um negócio, precisar de um serviço, na hora seguinte ele está na tua casa, você quer um serviço rápido, ágil, eficiente. Quando a gente fala que Portugal tem uma mudança de ritmo, é em tudo. É em tudo mesmo. É em tudo, não tem só na parte boa, é no bônus e o bom e o ruim. É aquele serviço que você quer e que você não vai conseguir, porque ele também está num outro ritmo. E é o pacote completo, não é só aquela parte lúdica, né, que você vai viver num outro ritmo, não, mas todo o resto vai estar num ritmo diferente também, que é o que eu acho que mata quando a gente muda. Né? Assim, mas o que eu acho de ser imigrante, que é o mais importante, assim, eu acho que existe uma certa característica pessoal para se dar bem como imigrante. Você pode falar muito bem, porque você já morou nos Estados Unidos. Eu sou meio nômade, assim, eu sou meio cigana, eu acho que eu sou uma imigrante por natureza. Minha mãe que ficava doida, né? Assim, eu fui comissária de bordo, eu já queria viajar, eu já queria morar fora, enfim, eu já fui morar na Alemanha quando eu tinha 16 anos. Eu adoro estar em movimento. Pessoa desgarrada, né? Total. Desgarrada, mãe, desculpa, te amo, mas, assim, pelo mundo. Mas eu acho que ser imigrante é uma característica pessoal. Então, assim, nos Estados Unidos eu via muita gente que estava lá por anos e que não se desconectava do Brasil. Ou não se desconectava de outros países, né? Assim, não só do Brasil. Eu tinha uma amiga minha paquistanesa que tinha uma relação com o Paquistão que ela sofria, ela não conseguia estar ali. Ela saiu geograficamente, mas levou tudo junto com ela. Ela não conseguia, né? Ela sofria. Então eu acho que ser imigrante, você tem que partir da premissa de que você tem que abrir mão do que você deixou para trás, né? Porque tem que assim, fechar a porta. Você tá lá ou tá aqui sofrendo porque não tem pão de queijo. Eu conheci uma pessoa nos Estados Unidos que eu não acho um pão de queijo bom. Tudo bem, eu consigo viver sem pão de queijo. Se você come hambúrguer. Exatamente. Nos Estados Unidos ela comeu hambúrguer, comeu um cachorro quente. Mas aí você fica nesse sofrimento, né? De, não tem o restaurante que eu queria, assim, no Brasil. Não tem... Esse saudosismo. Saudosismo é uma coisa que eu acho que te impede de viver a vida de imigrante. Eu concordo. A gente tem amigos aqui, que saudade do meu condomínio, que saudade disso. Na verdade, eu acho que o desafio é lidar com a saudade, com esse saudosismo eu acho que tem que fechar te a porta. puxa para eu baixo. acho também, eu tô com a Bia. Eu acho que... Pois essa coisa do fechar a porta, né? Eu levei 5 anos para voltar ao Brasil. Porque a minha relação com o Rio é uma relação assim... Que te traz dor, e aí você não... Eu amo a cidade. Sim. Eu amo a cidade, eu amo aquela energia da cidade. Não, eu consigo realmente viver com o que ela isso tem de ruim. Mas assim, mas eu adoro aquela cidade, eu adoro. É uma cidade linda. Então, mesmo. assim, eu preferi não voltar
só voltar quando a minha árvore, né, que eu arranquei ela e replantei aqui em Portugal, quando a árvore já tivesse com raízes que não desse mais para arrancar tão facilmente, entendeu? Que o ir Sim, e mas voltar não fosse dolorido, né? Não, Tipo, não eu foi. vou, faço o que eu tenho que fazer, revivo os meus amigos e volto. Tudo Pra bem. casa. Pra minha casa. Você Pra minha sabe que é casa. muito Eu acho que é bem, interessante. eu acho que é isso. É você, isso. eu acho que você se sente, eu realmente abracei esse país novo que eu moro, seja onde for que você abrace, no momento em que você volta aonde você morava e você fala assim, tô com uma saudade da minha casa, e aí você se coloca nesse lugar e você fala, realmente eu abracei o país que eu escolhi para ser meu novo lar, né? Eu acho isso que o muito que você muito falou, legal. Tati, eu penso que é mesmo isso. E a gente tem que se posicionar e viver uma nova vida mesmo. Essa coisa de se aculturar mesmo. Que é aquilo que você sempre fala, né, nos posts que você faz, sobre a gente... nós estamos no país do outro, mesmo. E aí, assim, os costumes são outros. Não dá pra gente bom e no impor a ruim, nossa... né? Em tudo, em tudo. No bom e no ruim. Em Porque tudo. uma pergunta interessante. Quase 6 anos aqui. Eu amo viver aqui, mas eu me sinto uma estrangeira. Não, eu particularmente Olha, eu não sei. Porque eu Você abracei. se sente uma estrangeira? Eu não. Eu não Não? sei se é Também porque não. também eu tenho um desenho diferente. Toda a família do meu marido está aqui. Os meus fins de semana são mesas de almoço de 15, 16, 18 pessoas. Portugueses. Quase, sempre. Portugueses, Quase todos os fins de semana. Eu me sinto uma casa portuguesa com certeza lá em casa. Entendi. Porque é mesmo assim. Então, não sinto. Agora, quando saio, às vezes, assim, no início... Quando você vai no mercado, aí você vai falar alguma coisa brasileira, aí olha, tipo, é brasileiro. Já vi que esse comportamento aqui não estava casando com o dia a dia, né? Mas isso foi muito rápido. Acho que depois eu relaxei. Também nem presto mais atenção. A língua é o que me faz mais sentir estrangeira. sim. Engraçado, né? É. Por mais que seja a mesma língua, quando eu entro numa farmácia, hoje eu fui no médico de manhã. Aí eu cheguei, a moça falou tão rápido que eu olhei para a cara dela e falei, por favor, você me desculpa, mas eu não entendi uma palavra. Você pode falar um pouco mais rápido? Aí eu tive que me abaixar naquele guichêzinho, sabe? Aí para entender, aí ela riu e aí falou assim, como se ela estivesse falando com uma criança de 5 anos. Você tá entendendo? Então assim, eu ainda tenho isso. Mas eu acho que a E isso me faz sentir mentalidade estrangeiro. de se sentir estrangeiro realmente uma coisa sua. Nossa, de cada um. Porque mesmo. eu acho que tem muita gente, conhece muita gente que já mudou e as pessoas algumas sempre estão falando mas aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, as pessoas não me respeitam. Eu acho que é muito a forma como você se coloca. Não tenho dúvida. Né? Eu acho que quando você está no país do outro, você tem que respeitar as regras do outro. Isso. Não adianta Sim. você querer impor uma maneira sua de ser, ou de enxergar aquilo, ou de pensar, se a maneira deles é essa. Então você tem que abraçar a maneira deles. Ou não. Ou você Ou não não. se dá bem, Ou então volta ter pra casa. saudações. Olha só, Mas todo tudo mundo bem. aqui, pelo menos a minha mãe me falava o seguinte, você vai dormir na casa da amiguinha? As regras. Então tá, na hora que botar a comida na mesa, você vai comer o que tiver, não tem gosto, não gosto, é comer, agradecer. Não tá satisfeita? Volta, não volta nunca mais. É. Mas é isso. Isso é uma regra A única coisa que eu básica. acho que ainda tem que mudar um pouco, mas é uma questão da gente... É uma coisa que eu falo muito, principalmente as crianças na escola, eles falam assim, ele fala brasileiro e ele fala português. brasileiro, é mesmo. E assim, às vezes meu filho fala, eu falei assim, não, a língua é portuguesa, tá? Você tem mas isso- dialetos, né? a Até variante dentro do linguística, Brasil, é a variante. você tem vários tipos ninguém é de melhor pra falar que a acentos. Tati. Exatamente. Isso é E eu falo variante. assim, gente, não, Matheus, a língua é portuguesa. Mas isso é cultural, porque até os adultos falam, Os adultos ele falam fala brasileiro, brasileiro. ele Ele fala fala... brasileiro. Né? Até no aeroporto, eu lembro uma vez que eu estava vindo com a Duda e ela estava no raio-x e ela começou a falar comigo e aí o rapaz da segurança falou, vocês estão vindo, que ele viu que a gente estava cheio. Foi logo assim que a gente chegou. Aí ele falou assim, eu vi logo porque vocês falam brasileiro. Ela olhou pra cara dele e falou assim, não, eu falo português. Sim e não, né? Na verdade, o português é uma língua diferente aqui. É. Eu, como professora de português no Brasil, que eu fui durante 10 anos, eu não posso dar aula de português Claro. aqui. A gente falou disso assim, É diferente, em né? outro episódio. Por quê? Porque a minha gramática, ela não contempla certos aspectos da gramática que eles usam aqui.
É a mesma língua? É. Mas a variante já chegou num ponto em que tem diferenças muito grandes, até na própria estrutura frasal, né? Então, a gente até aprende algumas coisas. A famosa mesóclise lá. Entregar-lo-ei. A gente aprende isso em alguma série lá no Brasil. A gente lê, assim, os autores portugueses, aprende aquilo e nunca mais. Nenhum brasileiro usa mesóclise. Aqui se usa no dia a dia. Exatamente. Você ouve em vários lugares, né? Então, existe uma diferença na língua, sim. E o brasileiro acabou, nós os brasileiros, o povo brasileiro acabou, assim, meio que brincando um pouco com a linguagem. E o português é muito correto. Ele é muito correto. Então, eles veem a nossa língua de outra maneira. Na verdade, segundo um amigo nosso português, ele fala que o brasileiro deu música ao português. É o português com açúcar, né? Português com açúcar. Mas a gente fala cantado. Se vocês repararem, a gente fala cantado. Mas os erros de gramática que são aceitos no Brasil são inaceitáveis. Inaceitável. Então, o português te escuta falar um erro de gramática, dói ele no se ouvido. arrepia inteiro. É verdade. Então, isso é uma coisa que te destaca realmente como imigrante. Você comete um erro de gramática, você usa o português de uma maneira muito relaxada, você acaba sendo apontado como imigrante mesmo. É natural. É natural. É diferente demais. É natural. Eu acho que, assim, pegando essa linha da linguagem, só curiosidade, aqui eles têm uma questão do você, né? E a gente, nós cariocas, no segundo dia já estamos chamando todo mundo de você. Não, no primeiro momento. Lógico. Que segundo dia? No primeiro momento. Não, assim, às vezes a gente relaxa só no segundo dia, mas enfim. A maioria na hora mesmo, né? E um primo meu dizia, olha, você não pode falar isso. Eu não, por quê? Ele falou, porque aqui é como se você estivesse falando tu. E eu falei, e tu? Aí ele falou, porque o tu aqui é uma coisa muito íntima. Para você falar então português, eu sou íntima de todo mundo. Falar tu com outro português é de uma intimidade. Eu falei, ele é como você. O você fala para uma pessoa, teu amigo ali próximo. Então, quando ele falou isso aquela semana, você se prendeu, Deus, né? Eu me prendi. Não Quer dizer, na segunda semana eu me soltei, mas assim, aquela primeira eu fiquei... Eu não conseguia. Era assim, gente, senhor... Eu não consegui me policiar no você. No começo eu até tentei, mas para mim foi muito difícil. Eu não consigo. Eu sou íntima de todo mundo. Até os parceiros que a gente lida no dia a dia, assim, eu falei com ele hoje, eu já tô assim, então tá, um beijo, tá? Mas aqui é natural, o beijinho aqui é um tchau às natural. vezes, sabe o que eu acho lindo? Beijinho grande. Beijinho grande. grande. Beijinho Então, grande. querido, beijinho grande. Beijinho grande. Uma coisa que foi complicada, assim, pra mim de entender, é que eles sempre usam, eles estão falando com você e usando seu nome como se fosse em terceira pessoa. A Caterine gostaria, mas isso é uma formalidade. Em tal lugar. A primeira vez. Então, Caterine, você. A primeira vez estava eu, a Caterine vai. duas portuguesas, a gente conversando, e a moça falando, mas a Patrícia... Cadê a Patrícia? Cadê a Patrícia? Aí eu fiquei assim, mas será que o nome da mulher é Patrícia? Aí eu levei um tempo para perceber que a Patrícia era você. Eu também. Mas o nome dela não é Patrícia. Eu fiquei num dilema ali. Foi para mim uma situação assim, foi muito difícil. E eu não consigo isso até hoje. Porque a Caterine, eu já não uso. consigo. Você usa? Eu uso um pouco, eu consigo usar. Agora, assim, isso é muito engraçado. O Fernando veio dos Estados Unidos para cá, né, meu marido. E ele, putz, agora eu vou poder falar no telefone com quem eu quiser. Português, lá sabe, assim, a gente era da Virgínia, então tinha algum sotaque mais do sul, às vezes, dos Estados Unidos, que era difícil de entender. E ele, nossa, agora... Ele me põe, fala com o cara do IMT pra mim. Não, poxa, é o Gui que fala, Ele Eles não entende, ele acha que é muito rápido. Eu já consegui acostumar, mas é uma questão de você acostumar o ouvido. É que o telefone é difícil, né? Eu consigo entender perfeitamente, mas a minha mãe tem uma dificuldade. Eu tenho muita dificuldade. Terrível. Gente, ela fala, pelo amor de Deus, eu não entendo nada. A máscara foi terrível. Mas o que é importante também, assim, os portugueses que estão assistindo a gente, né? Tem essa dificuldade, os portugueses entendem 100% do que a gente fala, obviamente. Mas a gente tem que lembrar que eles cresceram com novela brasileira, com a televisão brasileira, a cultura brasileira inunda Portugal. Nós não tivemos a chance de crescer ouvindo o português de Portugal. Meu pai era português, então eu escutava, mas o brasileiro médio nunca cresceu com uma novela portuguesa para treinar o ouvido. Hoje não entrava no nosso dia a dia, como nós entramos no dia a dia do português. Era só na literatura dos livros. Só na literatura. Mulher junta é um problema. O tema era como é ser imigrante. A gente vai estar falando da língua, daqui a pouco a gente vai estar falando de uma outra coisa. Saiu completamente. Não, vocês também é assim, gente? Não, porque aqui é uma coisa, começa e vai embora. Vamos voltar. O imigrante. Qual foi a maior dificuldade em ser imigrante que cada uma de vocês passou? Eu acho que cultura.
Mas eu não senti isso aqui, eu senti mais nos Estados Unidos. Eu acho que, aqui tem essa... É uma vantagem, na verdade. Aqui você tem muita cultura brasileira, tem música no rádio, você liga a televisão. Aliás, tem mais música brasileira do que E diz que nas escolas as crianças portuguesas querem brincar com as brasileiras por causa das músicas, né? Porque as crianças querem aprender o Brasil. Os youtubers, Tá virando ao contrário. Gente, a dificuldade é o tema, porque senão daqui a pouco a gente vai falar do YouTube. Volta. Não, A dificuldade de ser foi só imigrante. para falar Bia, sobre isso. dificuldade. Eu não percebi nenhuma. Porque eu acho que eu tenho um universo que é diferente. Eu já me senti tão portuguesa vindo aqui com a família que nos acolhia. Preconceito, xenofobia. Eu acho que não xenofobia diretamente, mas eu tive uma situação no Uber uma vez que eu peguei, era um português muito assim, já tem aqui, sei lá, uns 4 anos, quando eu ainda não morava, eu vinha e voltava, estava fazendo o primeiro apartamento que a gente tinha alugado para ver se a gente ia gostar. E eu, sem querer, entrei no carro e não falei bom dia, não cumprimentei. Falei, moço, usei essa palavra. Ele me deu um sabão. Mas assim, moço. Porque eu entrei e falei, olha, eu queria aquele jeito nosso. O errado era eu. Atenção, errado era eu. Atenção, isso é muito português, hein? Atenção. Eu não dei bom dia, não fiz nada. Entrei naquela velocidade e ele assim, primeiro boa noite, senhora. E vou lhe ensinar, que aqui essa palavra não é usada. Aí me deu um sabão. O que, do moço? Aí eu perguntei por quê. É verdade. E ele me disse, aí ele me explicou que era uma coisa que não era pejorativa, era ruim e tal. Mas assim, acho que foi a única vez vocês do Brasil, e aí ele citou... Usou uma forma pouco pejorativa. De preconceito nessa hora. Mas eu acho que foi a única vez que eu tive. Mas eu acho que assim, a xenofobia, a gente não pode minimizar a quantidade de pessoas que sofrem isso aqui. A gente escuta, assim, em várias camadas assim, da sociedade, de pessoas que sofrem, sim. Eu nunca passei. Essa não foi a minha experiência. Mas a gente sabe que em várias situações acaba que acontece mesmo. Mas eu nunca vi. Eu acho que isso não é um privilégio de Portugal. Eu acho que isso, infelizmente, qualquer uma país, em qualquer lugar do mundo, gente. Tem gente doida, preconceituosa. Eu acho que isso não é um privilégio. Aquela coisa assim, não, é em Portugal. Não, eu sempre tento, quando tem alguma observação que é feita sobre algo que eu falo, que eles julgam que está errado, eu sempre procuro brincar. E aí eu quebro aquela questão. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falava... quando eu ia, quer dar o seu número do contribuinte? Quer dar o número do seu telemóvel? E o meu número, tanto do telemóvel quanto do contribuinte, tem muito número 6. E eu falava toda hora, meia. Você também não percebi. Não percebi. Aí eu falei, meia, não percebi. Aí que eu me toquei, 6. Então, assim, no início, várias pessoas... me chamaram a atenção em relação ao meia, que não existia. Sim. E eu sabia que a pessoa estava entendendo, mas ela queria me corrigir. Eu também nunca mais falei meia, eu só falo 6 agora. Eu também. Mas assim, eu sempre quebrava ela com uma brincadeira. Meu Deus, mesmo, né? Poxa, desculpa, porque lá no Brasil meia dúzia, então a gente usa muito meia. Desculpa, até meia para botar no pé mesmo, você tem razão, né? Isso então, aí. Eu acho que a nossa atitude muda. Muda. Eu acho que é a leveza como cada um gerencia as coisas que acontecem. Porque no Brasil, gente, no Brasil tem igual. Olha só, São Paulo, no Rio é Paraíba. Em São Paulo é baiano. Então, no Rio também tem muita conotação em relação à sua classe social. As pessoas acabam também muito fazendo brincadeiras em relação a isso, principalmente entre os jovens, né? Bem forte. Não, isso tem em qualquer lugar do mundo. Eu acho que a forma como você... Na verdade, gente, isso é uma coisa que é para a vida. A forma como a gente lida com as coisas boas e ruins que acontecem é que determina o mood de tudo. De tudo. Se tem uma coisa que é boa e você minimiza, ela vai passar leve. Você pode fazer dela uma coisa incrível. E uma coisa ruim, você pode fazer dela uma coisa muito maior. É a forma como você lida com as coisas, entende? É verdade. Eu só passei uma vez por uma situação, mas eu também não estava certa. Foi numa mesa que eu vi a mesa de um restaurante vaga, era a única. Foi lá e eu vi uma outra pessoa vindo, aí eu acelerei meu passo. Ela foi no... Fui ali correndo e falei assim... Valentina, João, se joga na mesa. Aí as crianças sentaram na mesa e eu, joguei a bolsa e peguei e sentei. Aí veio a senhora
essas brasileiras. Aí eu olhei pra ela e falei assim, A gente fica até com obrigada, pois vergonha. não, essas brasileiras o quê? Não entendi. E ela? Ok. Ficou quieta, eu falei assim, não, eu vim à frente porque eu vi a mesa vaga e eu vim, meus filhos sentaram na mesa. O que tem a ver com a minha nacionalidade? Eu não entendi. A senhora pode me explicar melhor? Pronto. Aí ela depois saiu, ficou numa mesa. E acabou. Eu acho, mas aí foi a única vez que eu reagi de uma forma mais Sim. bruta. Sim. Porque foram as outras vezes, sinceramente, eu Não, dou eu a achei menor bem importância. light. Uma vez eu acho eu que tem a tava ver com a filmando. postura. Tem. Uma vez eu estava fazendo um vídeo aqui para os stories, ali em Lisboa, e eu filmando ali no centro de Lisboa, e aí eu vi um senhor se aproximar e me observando, assim. Aí eu acho que ele queria entender que língua eu estava falando. Quando ele chegou perto, ele falou para ele mesmo, é Zuca. E Zuca é uma maneira pejorativa de falar brasileiro. Brazuca. Eu dei risada, eu falei, nossa, que interessante. O cara estava de longe tentando adivinhar que língua que era. É Zuca. Mas sabe, isso eu não vou levar isso pro pessoal, Pois até é. porque não é uma coisa que me Lógico que machucou. E não é isso que determina um país. Claro que você não pode classificar um país por causa disso. Agora, Entende? ser imigrante aqui tem uma série de coisas que a gente volta na questão da zona de conforto. Eu acho que independente de ser Portugal ou qualquer outro país, quando a gente muda de país, a gente sai da zona de conforto no sentido de descobrir documentação, quanto tempo demora, como são os hábitos, né? Assim, de até pedir comida no restaurante, Gente, sabe? é Assim, aquelas verdade. coisas do Exatamente. dia a dia. Completamente. Então você tá sempre Ei! Nossa, Nossa, esquece. moço, Ele nem olha. Ele passa reto e fica meia hora para te atender de Não, raiva. ele nem reconhece essa solicitação, essa forma de solicitação. Duas dicas super importantes de educação é nunca usar o moço ou moça, são Nunca. palavras proibidas, e o essa oi. não. O Oi. oi como oi, que a gente Não. no Brasil acha que é uma maneira educada de falar. Como? Ai, Não desculpa, percebi. não entendi. Não entendi. O oi aqui é muito Não mal entendi, educado. não percebi. Não percebi. Você pode Ou dizer, pois ai, não. desculpa, não entendi. Ou então, pois não, É. não entendi. Mas- Eles são muito formais. São né? formais. São formais. São formais. Mas isso faz. Olha só, pensa o que seria imigrar para a Alemanha, para a Pois. Noruega. Gente, ia ser muito mais difícil. Mas eu acho que a Tati falou Eu uma acho que coisa... tem escalas de dificuldade em ser imigrante. É. Eu acho que aqui é o nível 1. Eu acho que você falou uma coisa que é, além disso tudo que a gente está comentando, que é o dia a dia, é essa, puxa, quando eu chego, eu preciso me organizar no país novo que eu estou. É. E esse processo, às vezes, é muito desgastante para muitas pessoas que a gente conhece. Ainda bem que algumas nos acharam aí, a gente consegue sim, ajudar nesse sentido, mas muita gente vem sozinho e passa por situações que são complicadas, né? Tempo, é muita gente, agora os imigrantes aqui estão em números grandes, não só brasileiros, Não só outras- brasileiros, Eu acho que o outras que é uma coisa gerações aí, assim, outras nacionalidades. perdão. Muita, não, indiano, Pois, nepalês, então, muito. sim, sim. Uma coisa que eu acho que é muito importante as pessoas perceberem, que é um país conservador, Super. Sim. Super. super Super. conservador, Super. né, que tem valores, que são Muito. esses valores que a gente busca, né? Mas aí a gente chega aqui e reclama. É engraçado não é? isso, Patrícia Mas assim, falou são tudo. valores muito enraizados, Muito. rígidos, valores que ao longo do tempo a gente perdeu muitos no Brasil. Né? E aqui é um país mais rígido, não tem aquela coisa que às vezes a gente até confunde com a alegria, mas não é alegria, não tem aquela coisa É sempre respeitando o espaço do outro outro. também. Demais, demais. Eu Por exemplo, acho você não que vai é na praia maravilhoso. encontrar um música, pau, batidão na Eu praia, porque a acho sua que música me incomoda, exatamente. isso não vai acontecer aqui. Exatamente. Olha, Eu isso é acho tão que isso é muito interessante que importante. foi o fim de semana do carnaval. Eu estava lá em Gaia, resolvi, vamos descer com a minha sogra, falei, vamos lá embaixo para ver um pouquinho, sair de casa. E eu falei, pô, chegar ali na Ribeira de Gaia, que tá lotada sempre, né? Vai ter um batuquezinho Sambinha. em algum lugar, nem que seja dois tocando ali. Não tem. Aqui em Nada. Cascais teve. Não, teve. Não, lá teve em teve alguns no lugares, Porto, teve em alguns lugares. desfile, mas não tem aquele carnaval. não tem baladão do carnaval, não, Não tem um como bloco assim, você passando na não, rua, não, tem. não. Tipo assim, 50 mil 3 se pessoas. juntam, 4 já estão fantasiados e um apito já é uma bagunça. É. Não. Esse... Que é isso que você falou. Não posso fazer esse barulho. Porque eu não sei se o outro quer o barulho. Esse é o tipo de coisa que se você é um imigrante que veio pra cá e sente muita falta, isso é uma coisa que vai pesar. Vai pesar. E aí vai ficar aquela melancolia. E aí a melancolia dói. vira um sofrimento. quer E ver um- sofrimento, às vezes, faz Pesa. você voltar. Você quer ver uma coisa que eu acho que pesa muito para o imigrante? Porque no Brasil, primeiro, é a nossa casa.
né? De alguma forma, você manda soltar e manda prender. A gente acha que pode tudo e ponto. É a tua casa. É a tua casa. É isso mesmo. Né? E você já tem uma história, você já construiu o teu background profissional, as pessoas te conhecem, as pessoas te respeitam, você já tem uma construção, já construiu alguma coisa ali. Você é um serralheiro, você é um ótimo serralheiro, várias pessoas já te conhecem, etc. É o melhor serralheiro. Você é vendedora, diretora, enfim, cada um tem um background. Quando chega aqui, a gente zera. É ninguém na fila do pão. A gente zera. Ninguém. Zera o contador. Zera, você é um super médico no Brasil, o máximo que você vai contar é que você é um super médico lá. Mas você não vai ter 10% daquele reconhecimento, doutor, doutor. Você não vai ter nada disso. Você vai recomeçar, assim, zera o contador. Você perde privilégio. Mas de uma certa forma, essa questão de você ser mais um na multidão também é libertador. É ótimo. Não, eu ótimo. particularmente acho que o anonimato é ótimo. Eu também acho. O anonimato é ótimo. Eu acho ótimo. Mas não é só anonimato, lembra? Assim, a gente teve um cliente, o André, muito querido, e que assim que ele comprou a casa, ele falou pra mim, assim, naquele almoço, ele falou, pô, mas eu tenho medo, porque lá eu sei pra quem ligar. Se estoura um cano, eu conheço o cara, eu tenho toda a minha rede de contatos, não é só ser alguém na fila do pão, e se acontece alguma coisa na minha casa, pô, não vou conhecer um Mas você tem que criar uma nova rede. E eu lembro dele ter essa difícil. aflição. E aqui é Você só tem uma que ter uma coisa, nova rede. Você tem, E essa vai construção e essa construção segue. Eles já estão aqui há um ano, eu estive com eles semana retrasada, e essa construção dessa rede... Ela tem que acontecer ela começou de novo. Começa de novo. Cara, ela começou de novo, né? Ela começou de novo, sendo que no primeiro ano... Gente, é tiro, porrada e bomba, você não conhece ninguém, você tem que botar a tua vida de pé, você tem que entender como é que é a tua vida em euro, fechar... Então, o primeiro ano você não conhece quase ninguém. Depois você tem que ir até, como eu sempre digo, em aniversário de boneca. Você não conhece gente, você não conhece nada. É isso mesmo. Esse recomeço que o imigrante tem que ter, eu acho que é muito desafiador. Isso você tem que estar muito certo de que você quer. E tem que ter um quer. planejamento mesmo. Não, tem que estar certo que você quer e planejado. E outra coisa, você vai virar um pano branco, né? Virar um pano branco e voltar a ser ninguém na fila do pão. É muito difícil. Eu estava com um cliente... Ainda mais o brasileiro de alto padrão, né? No Brasil, a pessoa que tem uma boa condição, ela não pede, ela manda. Essa é a verdade, nem bom nem ruim, mas é verdade. Nem no banco ela não vai em lugar nenhum. Ela liga na loja e vai tudo na casa dela. Vai tudo na casa dela. Nem melhor, nem pior. Eu sou, pelo menos, eu sou a defensora máxima do conforto, acho conforto ótimo. Mas, enfim, muda muito. Sim. Essas pessoas, eu vejo alguns clientes nossos, quando chegam aqui, aquele choque. Que não, você pode ter o dinheiro que for, você não vai entrar na loja e falar, olha, então manda levar essas coisas na minha casa para isso não vai acontecer nunca. Ah, não, gente, aqui é muito estilo, faça você faça mesmo, você, tudo. Chegue na loja. Faça você mesmo. Olha, tudo. Assim, as lojas isso. todas, né, de móvel, de tudo, é tipo, vai lá, escolhe o seu, pega o código, tira a caixa, põe no carrinho, passa. Tudo. Você não quer mesmo montar loja contrato. mesmo loja bacana, de móvel italiano, você vai entrar lá, não tem essa coisa de manda, leva, volta, não, as lojas aqui, na realidade, elas trabalham numa questão de a quantidade de funcionários é tão pouca, geralmente é 1, 2 no máximo que você encontra ali para te ajudar, então faça você mesmo tudo. Você bota sua gasolina, você lava o seu carro, você faz as suas compras, você... É tudo. Então, essa coisa do privilégio, eu acho que é um desafio muito grande, principalmente na Europa. É verdade. Né? Essa é uma característica de ser imigrante na Europa, não é em Portugal. Né? Ser imigrante na Europa. E Portugal, eu acho que de todos ainda é o país onde é mais próximo, mesmo sendo muito distante do que a gente tem. Exatamente. Porque se você vai para a Noruega, já era. Aí que você não é ninguém em nenhuma fila, não tem nem a fila do pão para você nem estar. A fila tem. Nem a fila do pão, não tem tá nada. vendendo nem o pão francês. Nem o pão. Exatamente. Porque aqui já tem pãozinho francês. Pois é. Tem uma coisa também que eu que sou imigrante há 8 anos aí, e tem uma dificuldade que eu sinto muito, que é toda vez que eu volto para o Brasil, eu tenho dificuldade em me achar ali. Se conectar de volta lá. Isso para mim, também. Assim, há 8 anos eu volto todo ano, adoro voltar, vejo família, vejo amigos, mas a cada ano que passa eu vou para lá mais e distante. eu me sinto mais eu me sinto desconectada. Tanto que no ano 6 eu voltei para os Estados Unidos e eu tive uma questão de saúde que depois em terapia, enfim, análise, eu fui associar a essa desconexão que eu tive com o Brasil.
Porque, é claro, eu sou brasileira, amo de paixão, volto feliz da vida, mas a minha vida não estava mais lá. E cada ano que eu passo difícil, mais né? longe, menos ligação eu tenho com o país. Então, esse é um aspecto para mim de ser imigrante muito difícil. É perceber a desconexão que eu vou fazendo com o meu próprio país. Vamos lá, para a gente fechar. Que conselhos que vocês dariam para quem quer ser imigrante, para quem quer mudar para Portugal e vai ser imigrante? 3 dicas, assim, básicas. Eu falaria. Eu vou falar a minha primeiro para ninguém copiar, tá? Então fala. Já vou falar logo. Se prepara, porque você vai ser ninguém na fila do pão. Você pode ser, assim, o ás do baralho na sua área profissional. Pode ter a condição financeira que for. Você vai chegar aqui e você vai ser um pacato cidadão. E eu acho que, num primeiro momento, é absolutamente, né, tenso, complicado. As pessoas sofrem muito com isso. Eu vejo isso em inúmeros clientes, seguidores, amigos, enfim. Mas pensa sempre, o anonimato é muito bom. Quando você se liberta de uma série de coisas que ninguém vai estar olhando para você, você vai estar de chinelo e de meia. Olha só, eu tô de E sapato. de meia. Hoje ela tá olha. de sapato, gente, mas ela adora um chinelo e meia. Eu amo chinelo e meia, eu acho isso muito libertador. Eu não sei mais no Brasil se alguém já foi de pijama à padaria, mas eu já aqui. Gente, não é bom. Gente, Ah, as jura? mães Mas é um levam os pijama filhos top. de De pijama. pijama. Olha, De mas é um pijama É verdade. bacana. Olha lá, eu levo Eu também, levo, ó. é verdade. Ah, não. Vocês estão vendo? Mas eu não saio do carro, eu vou no carro, assim. Não, Se olha, eu mas não elas tenho, levam eu tô toda pijama de fluffy. plush, bacana. Não, mas É, elas eu levam, também. elas Padaria botam o frente. pijama, botam o roupão por cima e vão levar as crianças na escola. Gente, mas a portuguesa se arruma infinitamente melhor do que a americana. com muito certeza. Gente, isso pra Não, mim é quando outro elas podcast. se arrumam Porque, mesmo. meu Deus, as americanas arrumam, só andam se de arrumam. calça de ginástica, bonezinho, Não, o copo elas de água são- na mão, é o dia inteiro. Aqui, a Mas eu portuguesa acho que- anda Mas impecável. eu acho que tá arrumada. tendo- As meninas da escola, assim, a Anda Yolanda vai arrumada. pra escola arrumadinha. Já mudou, tá vendo? Não, Olha volta, só, volta. Dica. volta. Já dei a minha Dica, deixa eu dar primeira, minha vai, dica, agora você. sou eu. Eu acho que tem que aprender a fechar a porta. Tem que aprender a gerenciar a saudade, saber se você consegue ficar longe da família, porque se tem um apego emocional muito grande com quem mais fica pra doloroso. trás, Vai ser Não Veja fecha bem. a porta, não fecha a porta. aí você e não fecha a fica muito porta. difícil. Aí fica aqui ou em outro lugar do mundo sofrendo, e eu acho que essa... Eu acho assim, primeiro, planejamento é muito importante porque você não tem tantas surpresas quando você chega aqui. Eu acho que se você vem no escuro é mais dolorido. Com certeza. Justamente até por esse ritmo mais lento. Então eu acho que saber o que te espera e o que você tem que fazer logo no início é importante. E complementando o que a Patrícia falou, eu acho que humildade. Eu acho que a gente não pode chegar com certeza. metendo o pé e exigindo. Você está no país do outro, você tem que seguir as regras do outro. Se vai demorar 60 dias para você receber um documento, 30 dias, você sabe que você vai ter que esperar os 30 dias. E tá tudo bem, ele vai chegar, tá? É só ter paciência. Eu acho que é isso. Eu acho que a humildade assim, um ponto muito importante. Humildade. Eu fiquei por último, né, gente? Aí não sobrou dica. Não sobrou dica, mas eu diria uma que é assim, perseverança. Se você tem a intenção de vir, persevere, respira, porque as coisas vão acontecer. É no ritmo mais lento, o ritmo português, mas elas vão acontecer. Seus documentos vão ficar prontos, sua entrevista no CEF vai acontecer, sua conta no banco vai ser feita, tudo vai acontecer. Respira. Se você está certo de que você quer vir, não esmoreça. Né, gente? É verdade. Isso aí. Acho que nós aqui em algum momento pensamos no meio do caminho, tipo, acho que eu vou voltar. Não, nunca pensei. Nem eu. Não, Nunca Entendeu? pensei. nem eu. É isso. Não, nunca pensei. Nem Nem eu. eu. Nunca passou pela minha cabeça. Por todas as dificuldades. Nunca. Pronto. Nunca. Nunca. Não. A decisão, isso. ela foi tomada. É isso, acabou. Corta a mão, salva o braço e vai embora. É É isso. isso aí. É isso, queridos. Primeiramente, muito obrigada pelo seu tempo, por você estar aqui conosco. Espero que esse podcast com essas 3 mulheres incríveis tenha te ajudado a mapear, a entender um pouco das dificuldades, porque quando a gente sabe o que a gente vai encontrar, a gente se prepara emocionalmente. É mais fácil, porque você já vai ficar com essa história na memória, as possibilidades, as possíveis dores, você já chega aqui melhor preparado. Esse é o objetivo e te vejo no próximo Portugal por Elas. Cola aqui com a gente. Ela vai acabar sempre. Palhaço. É bordão, gente.